A paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta nesse momento é o pastor Dr. Omar Silva da Costa. Sou reitor do Seminário Gospel em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. É um grande prazer conversar em live com todos os nossos internautas do Brasil e do mundo, nossos 54 mil alunos do Seminário Gospel, nossos 12 mil filiados do Conselho Federal de Pastor, conversar também com os nossos 14 mil filiados da CGIADB, Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil e Exterior. Conversar também com todos os nossos assessorados da CICAI, Convenção das Igrejas e Comunidades Autônomas e Independentes do Brasil e Exterior. E conversar também com os nossos assessorados da CBI, Convenção Batista Internacional. É um grande prazer nesse momento estar aqui nessa live, batendo um papo com todos vocês aqui do estado de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. São exatamente 2h30 em Ituiutaba e nós estamos nessa live para fazer presente para você. Sim, estamos doando nesse momento para todos aqueles que estão em conexão conosco nesta oportunidade, doando para as pessoas que estão fazendo aniversário. Nós estamos doando cursos de teologia e cursos de formação de pastor. Nós resolvemos doar cursos para ajudar a passar os momentos difíceis dessa quarentena que o Brasil e vários países, quase todos os países do mundo, estão passando de quarentena, estão ficando isolados em casa, porque é o único remédio que eles estão encontrando, que a medicina está encontrando, é o isolamento. Portanto, para ajudar, desestressar, passar esses momentos angustiosos, nós estamos levando alegria para vocês. Estamos levando curso de teologia gratuito para todos aqueles que fazem aniversário nesse dia de hoje, que também 23 de abril do ano 2020, e também aqueles que farão aniversário nos dias em seguir. Até lá para o dia 22 de maio, 30 dias de bolsa gratuita do curso de teologia. Nós estamos distribuindo essas bolsas, são online, gratuita, você recebe aí na sua internet, no seu computador, no seu celular, para estudar em casa e enviar o questionário de volta para nós também online, e nós vamos emitir um lindo certificado para aqueles que concluírem e devolver para vocês juntamente com a credencial. E nós estamos cobrando apenas a taxa, uma pequena taxa de matrícula e as despesas da credencial e do certificado. Entre em contato conosco se você deseja receber gratuitamente. Se você que está fazendo aniversário dessa data de hoje, 22/4 até o dia 22 de maio, são 30 dias que você terá a oportunidade de ganhar o seu presente de aniversário, que é um curso de teologia. Nós temos de várias modalidades. Os cursos de teologia podem ser feitos por quaisquer pessoas que são cristãs, pessoas que também não são cristãs, que não professam a religião cristã, também pode ganhar e fazer o curso de teologia. É muito bom. Você que professa outra religião que não a cristã, é muito bom também você fazer, porque você é um sábio, você é um intelectual, e é bom que você então conheça o que é esta religião cristã, o que fala e que defende esta doutrina cristã, para que você então amplie os seus conhecimentos intelectuais, os seus conhecimentos de cultura aqui na terra. Você vai passar a ter uma cultura espiritual, que é a que contém dentro do nosso material didático do curso de teologia. Nós temos de 3 espécies. Vamos falar quais são essas 3 espécies, para ver a qual que você vai se encaixar, para você pedir como presente de aniversário, do seu dia de aniversário, de hoje, da manhã, até o dia 22
de maio agora. Daqui a um mês encerra a promoção do presente. Eu creio que até lá para o dia 22 de maio, eu creio que a quarentena do Brasil já esteja suspensa. Eu creio que essa onda do coronavírus já tenha passado, e então você vai voltar a trabalhar, e você vai então a partir do dia 22 de maio, alguns às vezes até dia 5 de maio, 10 de maio, quem sabe outros até o dia 30 de maio, mas é um bom trabalho que você faça em casa, que é o trabalho espiritual, o trabalho de conhecimento da Bíblia, o trabalho para você saber o que é a teologia e ampliar os seus conhecimentos. Então você que já é cristão evangélico, você está ganhando uma bolsa do curso de teologia. Você que ainda não é cristão evangélico e professa outra religião, você pode ganhar. É só ligar para cá, as atendentes vão fazer a sua matrícula, vai cobrar uma pequena taxa da matrícula e do material, e também o certificado histórico, e também a credencial, e você vai ficar documentado com um documento de teólogo. Você será sim um teólogo. As 3 modalidades são: primeiro, curso médio em teologia, especialmente para aquela pessoa que está na iniciação da fé, que está começando a vida da fé cristã agora, 6 meses, 1 ano. Então é bom que você faça o médio em teologia. Você que também que ainda não é cristão, que não tem costume da leitura da Bíblia, de frequentar uma igreja cristã, não tem costume de frequentar uma escola bíblica que aprende a teologia da escola bíblica dominical, e também você que às vezes nunca entrou dentro de uma igreja cristã, e você pode ser às vezes até formado em uma faculdade secular, como por exemplo direito, medicina, administração de empresa, seja um pedagogo, um educador, seja um advogado, qualquer profissão liberal, ou mesmo que não seja um profissional liberal, mas você é um estudioso, gosta de estudar, você pode pedir como presente do seu aniversário esse curso médio em teologia. Nós temos também o curso de bacharel em teologia. Esse curso de bacharel em teologia é mais graduado que o médio. Por exemplo, na área secular, tem de primeiro até o 9º ano do ensino fundamental, não é? Depois tem o médio, que seria o 2º grau. Então o nosso médio em teologia equivale ao 2º grau, e o nosso bacharel em teologia equivale a um curso universitário. Então você que já é evangélico há muitos anos, você que já é obreiro dentro de uma igreja evangélica, você que já fez um curso médio ou básico em teologia, você que já é um assíduo frequentador da igreja, especialmente da escola bíblica dominical, você que já tem costume com a igreja, então é importante que você então faça o curso de bacharel em teologia, porque é um curso mais amplo, é um curso que exige mais um conhecimento da pessoa, é um curso que tem 1000 questões e vai demandar com que você estude a Bíblia de Apocalipse a Gênesis, para ajudar a compreender a apostila e responder as 1000 questões do curso de bacharel em teologia. E você que às vezes tem pouco tempo, que é de uma igreja cristã, tem poucos meses, poucos anos, ou assiste esporadicamente, uma vez por semana, uma vez por mês, você pode, e você é um intelectual, um grande educador, um profissional liberal, uma pessoa muito sábia na área secular, educacional, você pode também fazer o curso de bacharel em teologia, para você aprender tudo sobre teologia. O que é teologia? Theos é Deus, logia é lógico, o estudo lógico de Deus. Então você vai fazer um curso que trata de conhecimento da Bíblia, de conhecimento das religiões no geral, de conhecimento especialmente da doutrina cristã, e compreender muito sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então teologia é isso, é um curso para você ter conhecimento de Deus e sobretudo depois colocar em prática e ser mais amigo de Deus, e ser mais íntimo de Deus, e ter mais comunhão com Deus, e também
trabalhar na prática como teólogo, trabalhar na sua igreja onde você frequenta. Você, com esse curso de bacharel em teologia, lógico, você vai ser o braço direito do seu pastor. Você vai ser uma pessoa que entende, vai passar a entender muito da Bíblia, tudo da igreja, de questões eclesiásticas. Então, se você já ajuda bem o seu pastor, você vai ter condições de ajudar muito mais ainda aí na sua igreja. Ajudar nos trabalhos da escola dominical, especialmente sendo um professor da escola bíblica dominical, trabalhar com os jovens, com as crianças, com as pessoas no geral, com a terceira idade, enfim, ajudar a trabalhar muito na sua igreja. Fazer um curso de bacharel em teologia só para ter o conhecimento geral da teologia é pouco. Depois que você terminar o curso, você vai querer ajudar muito na comunidade cristã onde você vai estar trabalhando. E aí o pastor mesmo vai notar que hoje, por exemplo, você entende pouco de teologia ou quase nada. E amanhã ou depois, daqui 90 dias, 4 meses, quando você terminar o curso, o próprio pastor da sua igreja vai perceber em você que você aumentou o seu cabedal de conhecimento espiritual, o seu argumento bíblico, o seu repertório para dar um testemunho, para ministrar a palavra. O pastor da sua igreja vai notar isso em você e vai te abraçar com unhas e dentes para você ajudar mesmo na igreja, porque sempre estiveram um pouco os obreiros, as pessoas que sabem trabalhar com a igreja e com as ovelhas cristãs. No próprio tempo do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse que a seara é grande e poucos são os obreiros. Então agora você vai estar cumprindo a realidade desse versículo dito pelo próprio Senhor Jesus, e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, um obreiro preparado para ajudar na tua obra. Então será muito bom. E você que já é pastor, às vezes você já é pastor por 5, 10, 15, 30 ou 40 anos. Pastor pela prática, estudou muito a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, entende de tudo da Bíblia, mas é bom você ampliar os seus conhecimentos. Em todo o intelecto existe espaço para que a pessoa venha aprender alguma coisa a mais, se reciclar, melhorar, ampliar esses conhecimentos espirituais, bíblicos, escatológicos, para poder ministrar na igreja com mais qualidade, com mais perfeição, e o Espírito Santo de Deus vai te usar com mais profundidade, com mais ousadia, com mais sabedoria bíblica. E você, pastor então antigo, e às vezes nunca fez um curso de teologia, esta é a sua oportunidade, não é? E ganhando a bolsa. Ah, pastor Omar, desejaria muito fazer esse bacharel em teologia, mas hoje não é o meu aniversário, amanhã não será, não faço aniversário até o dia 22 de maio, como vou fazer para ganhar a bolsa desse curso? Nós estamos abrindo então a bolsa do curso também para todas as igrejas que entrarem em contato conosco, fazer a inscrição até o grupo de 10 pessoas. Você pode escolher, por exemplo, 3 cursos do médio em teologia, 3 cursos ou 4 cursos do bacharel em teologia, 3 ou 4 cursos de pastor, nós vamos falar já já. Você tem o direito de ganhar 10 cursos de teologia para distribuir com os aniversariantes da tua igreja, que vão fazer aniversário de hoje até o dia 22 de maio, você vai distribuir esses cursos. Se só 1 ou 2 fizerem aniversários, não tem problema, nós vamos doar os 10 cursos para a mão da igreja. A igreja vai escolher os obreiros determinados e necessários, que têm a visão da obra de Deus, que querem crescer no conhecimento bíblico, no argumento bíblico, no repertório bíblico, que querem crescer na persuasão, na oratória, na homilética, na retórica, para ajudar a ministrar a palavra na evangelização, por meio das redes sociais, por meio do rádio, da televisão, dos jornais, nos congressos
públicos, aí das praças, das ruas, e você então vai trabalhar nessa área, escolhendo os 10 obreiros que vai te ajudar. Portanto, igreja que está me assistindo na live nesse momento e depois assistirão por meio das reproduções, nós vamos ficar passando essa live, reproduzindo-a por várias vezes ao dia, até chegar o dia 22 de maio, onde encerramos a nossa promoção do presente da bolsa para crescimento espiritual, para ampliar a quantidade de cristãos, no caso daqueles que ainda não são, que vão fazer, que estão ganhando também a bolsa. Pois bem, temos o médio em teologia para iniciação da fé, o bacharel em teologia para aqueles que já são obreiros e intelectuais da igreja, pessoas que têm alguma formatura educacional, de faculdade, pessoas que estão já 3, 5, 10 anos ajudando na igreja, e também agora nós estamos apresentando o curso de formação de pastor. É a terceira modalidade da bolsa que estamos doando agora para você, internauta, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Estamos falando aqui da sede mundial da Faculdade Gospel em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Eu sou o pastor Dr. Omar, reitor da faculdade, e estamos liberando as bolsas para você. Pois bem, comentando alguma coisa sobre o curso de formação de pastor, esse curso é apropriado para quem já é pastor e deseja ampliar os conhecimentos. Contém no próprio curso 350 métodos de recursos didáticos e espirituais para crescer a igreja de 50 membros, explodindo para 500 membros, e também crescer de 100 membros para 1000 membros, de 200 membros para 2000 membros. Então, o nosso curso de formação de pastor é um curso muito bom para quem está trabalhando com igrejas, porque nós temos visto que muitas igrejas abrem hoje, fecham no dia da manhã, porque o pastor, ele pensa que é só abrir a porta da igreja e as ovelhas vão fluindo lá. Não, o pastor tem que ter a persuasão espiritual, o pastor tem que ter o conhecimento bíblico, o pastor tem que estar cheio da unção e da graça do Espírito Santo de Deus, para que venha afluindo as almas vão sentindo aquele carisma no pastor, na mulher do pastor, nos obreiros, naqueles que estão ali ajudando na obra daquela igreja. E tudo isto depende de ter Bíblia na cabeça, de ter o conhecimento escatológico na cabeça, de ter uma palavra de evangelização que é levada pelo ímpeto do Espírito Santo, e sobretudo de pregar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E é tudo isto que contém o nosso curso de formação pastoral. Então você que já é pastor há 5, 10, 30, 40 anos e ainda não teve um curso de formação pastoral, está chegando no momento exato o curso para você. Esse é o primeiro curso de formação pastoral do Brasil e do mundo. Foi o nosso, aqui da Faculdade Gospel. A nossa faculdade já tem 32 anos. Começou com básico em teologia, depois médio, depois bacharel, mestrado, doutorado, PhD. Hoje temos 486 cursos para a área religiosa, que atende todas as denominações cristãs. Portanto, esse curso eu quem escrevi, por meio da minha prática, que trabalhei de missionário em 58 países ao longo desses anos, como escritor de 2.986 livros e cursos em geral, sendo 2.500 da área secular e 486 da área religiosa. Então aproveitei toda essa experiência que trabalhei como missionário em vários países, como por exemplo no Japão, na Coreia do Sul, na China, na Rússia, na Europa, na Ásia, nas Américas, por todos os estados do Brasil, e ministrando palestras de teologia, que já foram mais de 2.000 palestras. Então eu resolvi
escrever um curso para formação de pastor, para ajudar aqueles pastores antigos, ou mesmo pastores novos que estão começando aí com 6 meses, 1 ano, 2 anos, pastores que estão gateando agora na vida ministerial, e você que às vezes está achando difícil tocar a sua igreja, você prega, e a alma se converte, amanhã ou depois ela sai, e você está com poucos membros aí na sua igreja. O nosso curso contém 3 apostilas. O curso de formação de pastor são 3 apostilas apropriadas para te esclarecer técnicas didáticas espirituais. Sobretudo em nossas apostilas, a gente pede socorro ao Espírito Santo, que nos enche de sabedoria e conhecimento, nos enche do dom da fé, para que tudo isso estão escrito nas folhas das nossas apostilas, para você compreender e reciclar o seu entendimento espiritual, ampliar, melhorar e ter mais argumento e mais poder de evangelizar, de discipular, de formar obreiros, de construir igrejas, e assim a sua igreja crescer. Então você que já está velho como pastor, 30, 40, 50 anos, você pode fazer esse curso, porque tem espaço para você melhorar. E você que está iniciando agora na vida pastoral, está encontrando muita dificuldade devido à concorrência. Dentro das igrejas evangélicas tem concorrência, e olha lá, no mercado secular por aí, tem a concorrência desleal, não é? Aqui no meio evangélico, no meio das igrejas cristãs, também tem a concorrência desleal. Eu digo isto quando vimos aí aquelas pouquíssimas igrejas cristãs que começam com o estelionato da fé, que começam banalizando a cura, banalizando a prosperidade, inventando que para a pessoa ficar próspera, ele tem que despejar tudo ali no altar da igreja. Então isto aí é estelionato da fé, é extorsão psicológica, está banalizando a cura. Quando fala que cura, e a pessoa vai lá, cura hoje, volta amanhã, pega mais uma doença e vai indo, e no final não está curado, é nada. Então o povo está banalizando a cura, isso chamado de concorrência desleal entre a igreja. Eu falo isso porque há uns 15 dias um pastor ligou da capital de São Paulo, falou: pastor Omar, não estou aguentando aqui a concorrência das igrejas, é tanta cura e tanta prosperidade que até eu fiquei com vontade de ir para lá, disse o pastor no telefone para mim. Até ele ficou com vontade, porque está prometendo cura demais e prosperidade demais. Eu falei para ele: irmão, não se engane, o Senhor Jesus cura, realmente cura. A Bíblia, 50% do ministério do Senhor Jesus é cura, os outros 50% é perdão do pecado e vida eterna. O Senhor Jesus dá prosperidade para aquele obreiro fiel, mas não que vai à igreja em busca da teologia da prosperidade. Não, o Senhor Jesus fala, a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, não é? Então, se a pessoa está dando fruto espiritual na igreja, está trabalhando, está por conta da obra, está correndo atrás, o Senhor Jesus vai honrar essa pessoa. Então as nossas apostilas explicam tudo sobre esse caso de concorrência desleal e orienta os nossos pastores, nossos alunos, os nossos filiados a não partirem para a concorrência desleal, porque na concorrência desleal reúne-se na igrejas muitas vezes, maior parte dela, uma grande quantidade de pessoas interessadas tão somente no dinheiro e esquecem-se de Deus. Outras estão correndo dentro da igreja e atrás da igreja, interessada muitas vezes apenas e tão somente em receber uma cura física, e fica aquele joguete, aquela bola de neve: cura, prosperidade, e um terceiro passo também, que está no estelionato da fé, na extorsão psicológica, não é? É aquelas revelações encomendadas, profissionais, para ajudar a segurar a pessoa, a manter a pessoa ali no banco.
isto não leva futuro nenhum da igreja. Isto aí não aumenta uma quantidade de pessoas com conhecimento da palavra, com a graça de Deus. Está ali quantitativamente número de pessoas, não é? Nós temos que ter qualidade dentro da igreja, de pessoas que recebem uma boa e ungida mensagem da palavra de Deus, de evangelização, um bom discipulado para aprender a Bíblia e praticar a Bíblia, e aquela pessoa vai passar a saber tudo sobre o que deve fazer e o que não deve fazer, para procurar a fazer apenas o que está certo e correto perante a doutrina cristã, porque aí então essa pessoa vai ficar em paz consigo, em paz com a igreja, em paz com a sociedade, em paz com o Senhor Jesus, que está para vir a qualquer momento aqui na terra buscar a igreja cristã lavada e remida pelo seu próprio sangue. Então as nossas apostilas servem, essa a terceira que estamos mencionando, de formação de pastor, servem para formar os pastores, ajudar os pastores iniciantes e também para os pastores antigos dentro da igreja. Portanto, você vai ligar no 0800 777 2050. Você vai dizer para os atendentes, o rapaz ou as moças que vão te atender aqui da secretaria do Seminário Gospel, você vai dizer: estava ouvindo a live do pastor Dr. Omar, o diretor da escola, e ele me doou uma bolsa. A moça vai perguntar, ou o rapaz vai te perguntar: qual que é o dia do seu aniversário? Fala: não, o pastor Omar me doou uma bolsa, eu quero uma bolsa. Eu não faço aniversário hoje, mas eu ouvi a explicação dele na live, eu senti tocado pelo Espírito Santo de Deus, que nesse material pode me ajudar em alguma coisa, e eu quero uma bolsa. Você vai ganhar a sua bolsa, né? Tranquilamente. Você não está fazendo aniversário, você vai ganhar não só a sua bolsa, você vai ganhar 10 bolsas. Então você que está fazendo aniversário, ou que não está fazendo, você está ganhando 10 bolsas. Você vai usar uma bolsa para você, e também você vai escolher os obreiros da sua igreja, os dirigentes do círculo de oração, o vice-pastor da sua igreja, dirigente dos jovens, o líder dos jovens. Você vai escolher os obreiros que precisam crescer no conhecimento e na graça, precisa crescer no entendimento da Bíblia, precisa crescer diante dessa circunstância tão grande que estamos vivendo, do coronavírus. E ao terminar essa, virão outras, nós vamos falar daqui a pouco, porque estamos vivendo o momento do princípio de dores. Os homens já fizeram e estão fazendo as partes erradas deles, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras diversas, dezenas e dezenas, pipocando aqui e ali em algum país da terra, e Guerra Fria, horrores da Al-Qaeda, de terrorismo, de tanto ódio, de tanta questão social que está tendo, de tanta fome que nós estamos vendo na África e em todos os países do mundo. Assistindo uma reportagem de um grande médico da área na área do problema da coronavírus, ele disse que se o Brasil não fizer um isolamento muito profundo, daqui 10, 15, 20 dias vão morrer milhares por dia, igual nos Estados Unidos, né? Já está morrendo 2.750 pessoas, morreram ontem, 2.750 por dia. Aqui no Brasil, nesses 40 dias de março até agora, morreram um pouco mais de 2.000 pessoas, 2.800 pessoas. Lá morre isso por dia. Já pensou se no Brasil tivesse morrendo isso por dia? Eu creio que aquele jejum nacional que o presidente pediu, que toda a igreja cristã ajoelhou no sexta, sábado, domingo, fez com que reduzisse esse índice de quantidade que lá em outros países, que são os Estados Unidos, por exemplo, tem 360 milhões de pessoas, o Brasil tem 220 milhões, quer dizer, lá tem um terço a mais. Se lá já morreram, esses 40 e tantos mil pessoas, um terço a menos, no Brasil, pela regra de 3, já teria morrido aí 28, 30 mil pessoas até a data de hoje.
mas a mão de Deus está estendida, diminuindo com que o espírito da morte venha ceifar aquelas pessoas que estão na UTI e estão dando alta, se recuperando, e tem apenas 2.700 pessoas mortas. Então, os nossos cursos vão servir para ampliar o seu argumento, até para pregar, para ministrar, para fazer live aí na sua igreja, na sua internet, no dia de culto, durante o dia, todas as noites, aproveitando essa quarentena. Então nós estamos vivendo um momento difícil de princípio de dores, e deve agora, nessa quarentena, há males que vêm para bem, aproveitarmos o tempo para fazermos live, para estudarmos o curso de teologia. Então, pastor, você pode escolher 10 cursos. Você é aniversariante, pode escolher de 1 a 10, não é? Pode escolher mais 10. Então você pode escolher 11 cursos. Leve para o seu pastor ouvir, ele ouve. Faça uma pesquisa de quem é o pastor Dr. Omar. Eu sou presidente fundador da Assembleia de Deus Missão Belém, aqui em Ituiutaba, evangélico já por 55 anos, missionário por mais de 32 anos em 58 países, escritor de 486 material, todos os nossos cursos e apostilas, eu quem escrevi, com argumento próprio, com experiências da minha vida prática ministerial no Brasil e no mundo. Então tem muita coisa boa que pode te ajudar. Eu sou o presidente fundador da CGI-ADB, uma convenção com mais de 14.000 igrejas filiadas, onde na nossa convenção a gente não exige que o patrimônio da igreja filiada fique conosco. Não, nós não exigimos isso. Toda igreja que filia-se conosco, o patrimônio continua com ela. O patrimônio da igreja filiada é do pastor fundador da igreja, que deu sangue, que deu suor, que ficou noites sem dormir, que privou a família de uma comida melhor, de uma alimentação melhor, de um vestimento melhor, para poder aplicar na construção da igreja. Então é justo que o pastor presidente fundador da igreja seja vitalício ali até o momento do arrebatamento, porque ele foi quem construiu. Então a nossa convenção tem essa garantia que damos para as igrejas filiadas. E outra também que a nossa convenção não faz é jubilar pastor e remanejar pastor. O pastor vai ficar ali enquanto vida tiver, enquanto quiser, não é? O pastor vai sair dali e ir para outra igreja. Se ele fundar mais uma igreja, mais uma congregação, fundar uma igreja maior em uma outra cidade maior, ele vai para lá, fica a critério dele. A nossa convenção não remaneja e nem jubila pastores. A nossa convenção aceita a mulher do pastor ter o título de pastora, porque ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Nós damos então essas honras para as mulheres. Então são 3 características básicas que fizeram com que a nossa convenção cresceu muito. Há 10, 12 anos atrás, quando foi fundada, até hoje, ela cresceu muito, e muitas gentes desligam-se de outras convenções e vêm para as nossas, porque recebem uma cobertura jurídica, uma cobertura espiritual, uma cobertura contábil, uma assessoria bíblica. Nós orientamos nosso pessoal de como deve proceder para melhor ir avante na evangelização, no discipulado, na formação de obreiros, na construção de igrejas. São algumas características da nossa convenção, do qual eu sou o pastor presidente, fundador, e atualmente estamos na direção. Fui eleito agora por mais um mandato, e estamos aqui para ajudar vocês. Então você vai ligar no 0800 777 2050, ou então acessar o nosso site seminariogospel.com.br para receber a doação do seu curso de teologia. Você vai pagar, o curso é R$3.000. Você não vai pagar os R$3.000. Você vai pagar uma pequena taxa da matrícula e para a confecção do certificado, da credencial, de colocar no correio, para poder amenizar um pouco o custo aqui do nosso pessoal, aqui da diretoria da Faculdade Gospel. Portanto, receba o presente de coração e comece a ler, né? Hoje ainda você faça sua inscrição.
a sua matrícula e comece, o material vai online, a apostila vai online, dentro de 1 segundo você abre já aí no seu celular ou no seu computador e começa a estudar. Então, nós orientamos você a distribuir também para outras igrejas. Só a sua igreja, você tem que fazer com que essa alegria, essa bênção venha alcançar outras pessoas. Você comunica com algum outro pastor, compartilha essa live com outro pastor. Nós temos aqui no nosso Facebook e no site aqui do Seminário Gospel cerca de 100 mil pessoas associadas conosco. Estão atingindo, essa live nesse momento está atingindo todas essas pessoas, e nós pedimos com que você compartilhe para outras igrejas, outros ministérios, outros obreiros de outras denominações. Nós não podemos ficar com a bênção só para nós, não. Nós temos que compartilhar as bênçãos com terceiros, para que eles também venham ter conhecimento da palavra ampliado, venham ter condições de estudar mais a teologia, porque a teologia das nossas apostilas, ela envolve a pessoa no estudo aprofundado da Bíblia, porque tem 1000 questões, tanto o curso de pastor quanto o curso de formação teológica, tem 1000 questões cada um, dentro da Bíblia. Então você vai ter que abrir a Bíblia de Apocalipse a Gênesis, manusear todos os livros, para conseguir responder as 1000 questões do curso de bacharel ou de pastor. O curso médio em teologia tem menos, tem parece que 600 questões, também dentro da Bíblia. Então é um curso teológico bíblico. Sabe aquela teologia desgastante, enfadonha, cheia de teologia, teorias enfadonhas que gastam 4 ou 5 anos para a pessoa concluir? Não, a nossa é completamente diferente. É uma teologia pragmática, prática, objetiva, da prática do meu dia a dia como missionário e como pastor. Então é um material gostoso de se estudar. Você estudando bem, creio que 90 dias, quando muito 4 meses, já vai dar para terminar de responder. E você vai enviar as respostas, nosso departamento de correção vai fazer aqui a correção e vai emitir o certificado histórico, e você será um teólogo ou um pastor formado, um pastor didático, não só um pastor leigo que às vezes até a presente data você é. Então a partir do curso você será uma pessoa oficializada, legalizada, e nós estamos aqui no seminário para dar toda a orientação para você. Nossa equipe, temos os vendedores, eles estão de plantão. Às vezes você liga no 0800 777 2050 e está ocupado. Não se importa com isso não. Só a sua ligação já cai no sistema e fica gravado o número do seu telefone, do seu WhatsApp, do seu e-mail, e os nossos atendentes, assim que sair da congestão de linhas, eles vão te ligar. Às vezes pode demorar 6 horas, 1 dia, 2 dias, mas eles vão te ligar. Ligou, já está garantido aqui as vagas que temos das bolsas do curso médio em teologia, bacharel em teologia e o curso de formação pastoral. Nós estamos com esse incentivo, especialmente nesses momentos de quarentena. A pessoa está em casa, a pessoa já cansou de assistir filme de televisão, já cansou de assistir um programa aqui, outro ali, e cada vez que ele assiste, ele fica até mais desesperado, ouvindo. Aí ele fica ouvindo falar, lá nos Estados Unidos, que é o primeiro país do mundo, a primeira potência mundial, onde tinha a medicina mais avançada de todos os países, que tinha o armamento bélico mais aprofundado, que tem 20 bombas atômicas e nucleares para destruir 18 vezes o planeta Terra. Tudo você achava dos Estados Unidos uma perfeição, né? Muita gente queria mudar para Nova York, mudou, né? Do Brasil que temos milhares lá, do mundo todo o povo corre para Nova York, que é a segurança mundial, e agora estão vendo
não é? O mico que o Trump está pagando, porque não estavam preparados. A medicina não estava preparada para receber esse surto mundial, essa epidemia de uma repercussão tão grande, tão devastadora como está sendo. Então, o que trouxe agora de vantagem o novo coronavírus? Trouxe um novo perfil da igreja cristã. A igreja cristã não era acostumada nas redes sociais, não é? Não se faziam muitas pregações, não se retransmitiam muitos cultos, nem de evangelização, nem de doutrina, nem de santa ceia, não se fazia nada disto pelas redes sociais. Então, a partir de uns 15 dias, quando nós aqui orientamos em live e em vídeos no geral, para que nossas igrejas filiadas passassem a fazer live direto do culto, fica lá no culto, no púlpito, pregando. Os bancos estão vazios, mas a igreja tem que pregar por meio da live, para ela atingir aquele fiel que não pôde comparecer porque está em casa, o outro está longe, e atinge até pessoas de outros países. Então o perfil da igreja cristã, a partir do novo coronavírus, está sendo também da igreja em casa, também da igreja em célula, também da igreja por meio das redes sociais. E com esse curso de teologia, você vai aprender muito mais do que você já sabe, você vai aprender da Bíblia muita coisa a mais, o argumento, o seu repertório, a sua persuasão, a sua homilética. O curso tem tudo isto, não é? A sua retórica, a sua dicção. Você vai aprender muito mais e você vai sentir o desejo também de gravar live, também de evangelização, de consolidação, para instruir obreiros, e assim a igreja vai duplicar, triplicar, aumentar 10 vezes mais, porque agora temos as redes sociais, que ao invés de você pregar para uma igreja de 50 pessoas, 100 pessoas, ali todo 3, 5, 4, 5, 6 vezes por semana à noite, você vai pregar para milhares de pessoas que vão estar em todos os países do mundo, te ouvindo, te assistindo, presenciando a sua ministração. E depois, lógico, passa, não é? Não há males que dura para sempre. O coronavírus passa, as igrejas vão voltar a se reunir lá nos prédios físicos das 4 paredes, vamos ter novamente as reuniões presenciais. Agora praticamente a cultura vai até modificar, não é? O cristão, ele é muito carismático, né? Ele encontra com a pessoa, ele abraça, ele beija, ele passa a mão no ombro, na cabeça, ele aperta a mão, tem uns que até levanta a pessoa, de tanto amor e carinho. É o carismático que exige, que tem a doutrina cristã. Aliás, que exige também, né? A própria Bíblia fala que nós devemos saudar o nosso irmão com ósculo santo. Ósculo é beijo, que o apóstolo Paulo estava falando. Então, esse perfil aqui da igreja, ele vai aumentar para as redes sociais, e vai às vezes diminuir um pouco o relacionamento físico presencial dentro da igreja. Mas tudo bem, depois a igreja vai continuar lá dentro fisicamente, mas ela não vai terminar pelas redes sociais. Pelo contrário, eu creio que esse é o primeiro passo da igreja cristã. Eu creio que ela vai duplicar, a cada mês ela vai duplicar, porque um irmão vai passando a assistir e vai se empolgando, tendo interesse, ele já está ampliando o seu conhecimento espiritual, ou por meio de um curso teológico, ou por meio de tanto assistir lives o dia todo, a noite toda, a semana toda. Ele vai querer também fazer que tomara que seja assim. Você tem que ter o interesse de evangelizar também. Lá em Atos 1, versículo 8, o Senhor Jesus lá, a Bíblia fala: recebereis o poder do Espírito Santo, Atos 1 e 8. Para quê? Para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, tanto lá na Judéia, quanto Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Então você assistindo live todo dia, você
fazendo o curso de teologia, você vai ficar preparado também para evangelizar. Às vezes até então você não tinha evangelizado ninguém, mas você vai daqui a alguns dias poucos ser um grande evangelista, e um evangelista de repercussão. Você vai ser ainda um conferencista internacional. Há 40 anos alguém disse isto para mim. Mas sou um advogado iniciante, pobre, pagava aluguel, não tinha nada na vida, eu era até gago, não sabia nem, eu era igual Moisés, né? Não sabia nem conversar direito, tinha uma dificuldade tão grande para advogar inicialmente. Mas o Senhor Jesus vai moldando a pessoa vai estudando a Bíblia, estudando, e ele vai falando com um irmão, com outro, ele vai discipulando, ele vai evangelizando um descrente, outro, ele vai tendo interesse, e o Espírito Santo de Deus vai dando a unção, vai dando a ousadia, vai dando o poder espiritual, e daqui a uns dias ele está pregando para multidões. Viajei dezenas e dezenas de países, fui conferencista para multidões, né? E hoje estamos dirigindo o Seminário Gospel, com 54 mil alunos em 108 países, ao longo de 32 anos. Então, nós temos a prática da Bíblia na nossa cabeça, ela é flutuando. Então você vai falar aquilo que é Bíblia para o povo. Você não pode criar invenção para o povo, você não pode criar carnalidade para o povo. Sabe por que eu estou falando assim? Eu assisti a algumas lives agora nesse feriado, sábado, domingo, na quarentena. Eu tenho assistido que está aumentando muito, está aumentando 1000 por dia. Todas as igrejas estão pregando, discipulando, evangelizando, e campanha de oração, o tanto que está aumentando. E eu percebi que alguns poucos pregadores estão muito leigos na área da doutrina cristã, não estão entendendo muita coisa da doutrina cristã. Tem muito espaço para eles estudarem e aprenderem mais alguma coisa. Tem que usar o recurso espiritual, a ousadia espiritual, o ímpeto do Espírito Santo, mas com a doutrina correta. Então você tem que saber muita coisa da doutrina cristã para poder dar uma evangelização, ministrar uma live, ir para o púlpito da sua igreja sabendo as coisas, não tendo muitos erros de homiléticas, erros doutrinários, erros de geografia bíblica, erros da cronologia bíblica, erros, especialmente que eu tenho notado, erros quanto à escatologia. Tem irmãos evangélicos que fazem uma mistura de arrebatamento, de grande tribulação, de milênio, de tribunal de Cristo, faz uma mistura, uma salada bíblica, uma vitamina bíblica, e confunde muito a cabeça do internauta, daquele que está em casa assistindo. Aí eu pensei, misericórdia, que um irmão estava falando que depois, no tribunal de Cristo, todo aquele que não quis obedecer o Senhor Jesus, ele vai ser jogado e lançado no lago de fogo. O tribunal de Cristo é para os salvos. Temos tudo isto nas apostilas. Só porque fala tribunal, o povo, aqueles leigos, às vezes evangélicos com muitos anos de banco da igreja, mas às vezes não tiveram oportunidade ou interesse de ler um livro sobre escatologia, de assistir alguns vídeos sobre escatologia, não estudaram as disciplinas, os conteúdos, as matérias do curso de teologia que tratam desta área escatológica, que falam desse encadeamento de tempo dos gentios, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas, e aqui na terra a grande tribulação, que é o pouco de tempo, com 3 anos e meio da falsa paz, que é os 3 anos e meio último para completar os 7 anos, que é o governo direto do anticristo, da besta e do falso profeta, e depois fim da grande tribulação, fim da terceira guerra mundial, começo do milênio, para os 144 mil judeus que restarem, que tiveram a proteção durante a grande tribulação, para entrar no milênio e formarem
22 bilhões de pessoas no final dos 1000 anos. Portanto, às vezes as pessoas vão ministrando e fazem uma confusão escatológica muito grande da Bíblia, que aí deixa o ouvinte lá em casa todo confuso, e ele às vezes ele está ali ligando com a intenção de aprender mais, ele se confundiu cada vez mais, não é? Então as nossas apostilas, os nossos cursos te orientam a tudo isso. Então você que está gravando live, continua, não vá parar, mas procure gravar naquilo que você tem certeza que é a doutrina bíblica, que é o encadeamento escatológico, para não trazer confusão lá na frente. E você, novo convertido, você que está começando agora na igreja, procure ler mais, procure assistir mais vídeos, procure fazer curso de teologia, esse nosso, ou na sua igreja, aí se tiver, para depois você jogar ao público, jogar aí na live para o mundo todo, não é? Porque é instantâneo e não tem jeito de corrigir, de pegar uma dúvida aqui ou ali. Você está falando, você tem que ter conhecimento de causa, você tem que ter Bíblia muito na sua cabeça, que a hora que você for falando, o Espírito Santo vai te fazendo lembrar, não é? O Espírito Santo não vai fazer você adivinhar. Se você é um leigo, não estuda nada de Bíblia, não gosta, não sabe, não vai se iniciar, o Espírito Santo vai me fazer adivinhar. Não, ele faz lembrar, não é? Cabe a nós, os obreiros, procurarmos reciclar todos os dias, a todos os momentos, dentro da Bíblia. Heresia não. Nós aconselhamos, eu como presidente da nossa convenção com 14 mil filiados, eu tenho muito ciúme dos nossos filiados. Eu não aceito com que as nossas igrejas filiadas partam por estelionato da fé ou por extorsão psicológica. Não aceito. Isso é horrível. Isto é abominável aos olhos de Deus. Você fazer barganha com o membro. Não aceitamos. Como por exemplo, traga aqui uma oferta de R$1.000, de R$2.000, põe no altar e você vai ter 100, 200 vezes mais. A pessoa pensa que até um jogo, um joguete, não é? Daquela extorsão psicológica, daquele estelionato da fé, leva lá os 1.000, daí uma semana, um mês, ele está lá por interesse da prosperidade, ele não tem uma fé genuína. Os que têm a fé genuína não cedem a essas enganações. Não é? Banalização da cura também. Tem pastores que querem curar tudo eles querem curar, e a cura muitas vezes aparece pelos remédios que o médico prescreve, naturalmente, porque o ser humano vai se recompondo, e ele joga a culpa tudo nele, que ele orou e curou. Aí ele fica tão sem saída. Daqui um mês vem aqui, lógico, daqui um mês a cura natural, a cura pela medicina, ou até mesmo a cura pelo próprio Deus. Deus cura, não estou falando que Deus não cura, Ele cura. Inclusive no começo da mensagem disse que 50% da mensagem dele é a cura física, que Ele levou sobre os seus ombros as nossas enfermidades, não é? E hoje, tendo fé nele, nós recebemos a cura. Mas tem gente que banaliza essa cura, quer jogar tudo para cima dele, e quer fazer o perfil daquela igreja só de cura física. Nós aconselhamos, toda a direção da convenção nossa e do Conselho Federal de Pastor, aconselhamos aos nossos filiados a não partirem por meio destas enganações. Isto aí é abominável aos olhos de Deus, e você está juntando rebanho que apenas quer dinheiro, que apenas quer cura, e rebanho que não está escrito o nome no livro da vida. Pouquíssimas pessoas lá estão de boa fé e têm o nome escrito no livro da vida. Então os nossos pastores convencionais, filiados, todos eles, temos lá bibliotecas, temos nossos vídeos, nossas apostilas, fazem curso conosco. Mas aqueles novos que estão entrando agora, outros que estão recebendo ovelhas novas, sendo transferidas de outras denominações, vocês preguem a palavra, evangelizem, testemunham do Senhor Jesus Cristo, falem do Senhor Jesus Cristo,
testemunha do amor dele, do poder dele de perdoar o pecado de todo aquele que nele crê, de lavar o pecado de todo aquele pecador que está ali na igreja, de escrever o nome daquela vida no livro da vida e de garantir e de selar a salvação daquela alma para o dia da redenção, que é o dia do arrebatamento da igreja. Esse é o nosso conselho. Aqueles que estão fazendo live, daqui para frente, vamos aprofundar mais na doutrina cristã, até porque um pastor ontem conversou comigo, pastor Omar, agora essas igrejas que vão ficar pregando mais por live, pela internet, ao vivo, os cultos, eles vão ficar com vergonha de pregar extorsões financeiras, extorsões psicológicas, não é? Extorsão da fé, estelionato da fé. Vão ficar com vergonha de forçar a cura. Eles vão diminuir mais esse perfil que estavam sendo fisicamente dentro das igrejas, escondido das câmeras e do povão em geral. A igreja, a partir desse coronavírus, vai ficar mais transparente. Ela não vai ficar no obscurantismo que algumas tinham em determinados rituais das cerimônias cristãs religiosas de determinados cultos. A igreja cristã, ela vai ficar mais transparente, porque aqui, falando para o Brasil e para o mundo todo, nesse exato momento, sem correção, aqui pregamos a Bíblia e tão somente a Bíblia. Ela é pura, ela dá todo o argumento para nós, argumento de salvação, argumento de arrependimento. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é quem vai persuadir aquela pessoa e prender aquela pessoa ali no banco. É o Espírito Santo quem deve prender aquela pessoa ali no banco, para ele sentir o amor do Senhor Jesus Cristo e aí receber aquele amor de Deus tão incondicional, tão grande e tão infinito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, vamos pregar o Senhor Jesus Cristo para todas as nações. Procurem traduzir depois as suas lives aí que você vai fazer. Procura traduzir no idioma chinês, nos vários idiomas da Índia, nos idiomas da África, nos vários dialetos da África, lá dos países do Oriente Médio, da Ásia Menor e Ásia Maior, e também aqui para as Américas e para a Europa. Procurem, coloque no teu coração como propósito da tua igreja de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja de testemunhar do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra, de testemunhar que Ele é o único que perdoa o pecado, o único que leva a pessoa para o céu. Esse será o novo perfil da igreja cristã a partir desse novo coronavírus. E as igrejas, então, sendo mais responsabilizadas, o povo vai sentir que realmente tem que olhar mais pelo lado da salvação e não pelo lado da prosperidade aqui na terra, e não pelo lado tão somente da sua cura física, mas o que é melhor e principal em nós é o nosso espírito. É Ele quem vai viver eternamente, ou no céu, se confiar no Senhor Jesus Cristo, ou no inferno, se rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Igreja viva, fique responsável, porque eu estou notando que esse novo coronavírus é um chacoalho de Deus na terra, para fazer tremer a terra, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 24:7 que haveria de chegar peste na face da terra nos fins do tempo, como princípio de dores. E chegou. São palavras proféticas, são palavras bíblicas. O novo coronavírus chegou na hora certa. É o Senhor Jesus que permitiu a vinda dele? Está na Bíblia. Então não podemos discordar disso.
Mateus 24:7 fala sobre a peste. Antes da palavra peste, tem guerras. Notem que aí tudo tem S, não é só uma guerra, não é só uma peste. Veio a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917, e logo após ela veio a primeira peste na Terra. Dizem que matou 1/3 da população, outros falam que matou 1/10, outros falam que tinham 50 milhões de pessoas no planeta Terra no ano 1918, há 102 anos passado, e que morreram 50 milhões, que dava 10%, se tiver os 500 milhões. Você pesquisando nos livros históricos, livros da história geral, história da humanidade, você vai encontrar a peste, não é? Essa peste, a gripe espanhola, 1918, fazem 102 anos. Teve a Primeira Guerra, teve a peste, depois teve a Segunda Guerra. Aí Deus não mandou uma peste para matar muita gente igual a da gripe espanhola, não. Aí Ele mandou a peste do câncer, né? A peste da AIDS, peste de doenças do coração, doenças respiratórias, colesterol, diabetes. Muitas pestes entraram após a Segunda Guerra Mundial. E agora o ser humano está fazendo guerra fria, peste por todo lado chegou. A guerra fria, guerra comercial, guerra entre as nações, guerra enfocando um ou outro para chegar na Lua, para chegar num planeta, para chegar aqui. O ser humano está esquecendo de Deus e está fazendo muita guerra, guerra de religião, da Al-Qaeda, dos muçulmanos, aqueles radicais de alas que não seguem o Alcorão deles e vai depravando. Então são pestes de todos os tipos, guerras de informação, guerras da economia, guerra da saúde. Aí o Senhor Jesus pensou, agora é hora de disparar disparar uma guerra da peste por meio de uma gripe. O Senhor Jesus já falou, e permitiu com que viesse, é profético, faz parte do princípio de dores. Os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ventilou o assunto que iria morrer, mas iria ressuscitar e subir ao céu, mas depois ia voltar. Os discípulos ficaram todos curiosos, muito curiosos. Eles estavam pensando que seria daí 3, 5, 10 anos. Senhor Jesus, conta para nós, quando será o teu retorno aqui na terra? Eles estavam pensando e já querendo fazer alguma estratégia, armar algum plano para poder dominar a terra ali até ele vir e serem os donos da política. Não estavam entendendo nada da vida espiritual que seria após um arrebatamento, e que seria quase 2000 anos após. Aquele desejo e interesse dos discípulos prorrogou-se até os dias de nós, quase 2000 anos. Aí o Senhor Jesus, para não deixar eles curiosos, para satisfazer um pouco da ansiedade, da curiosidade, o Senhor Jesus falou, então é o seguinte, eu vou vir, mas, está no capítulo 24, de 1 a 14, mas antes do meu advento, da minha vinda às nuvens aqui na terra, para levar a igreja, vai acontecer isso, aquilo outro, de 1 a 14, vai acontecer o versículo 7, especialmente que estamos meditando, guerras, fomes, pestes, terremotos, tal e tal. Então tudo isso já aconteceu, e os planos do 7 já aconteceu por parte do orgulho e da vaidade do homem, que é a guerra. Isso é por parte do homem, cada um quer ser mais potente que o outro, ter mais poder que o outro, e vai lançando guerra, aviões aqui, matando ali, e o povo de quarentena. A Segunda Guerra Mundial, eu estive lá em Varsóvia, estive lá na Alemanha, os países da Europa todos, especialmente onde teve lá o nazismo, o extermínio de judeus, e eu vi lá um túnel subterrâneo, 30 metros para baixo, capacidade de 300 pessoas, armazenamento, tudo, alimentação que dava para 90 dias, e o povo ficava ali confinado, era quarentena de 90 dias, não podia sair para fora, estava sujeito a bomba química e nuclear, atômica, explodindo, estava sujeito a morrer. Aquilo que é horror. Hoje
o governo brasileiro e a maior parte dos países do mundo decretou quarentena, porque não tem ainda o remédio do novo coronavírus. Então o remédio é só isolamento, até que acha é só o isolamento. Então lá na Alemanha, lá em Varsóvia, na Polônia, lá na Áustria, lá o túnel era subterrâneo e ficava até 90 dias. Se acabasse água era um problema, não podia sair para buscar. Aqui ainda está de boa, não é? O Brasil está sendo privilegiado em relação aos Estados Unidos, em relação à Itália e a demais países da Europa. O Brasil está sendo privilegiado porque não está morrendo tanto quanto igual nos Estados Unidos. Para vocês verem, durante esses 45 dias da infecção no Brasil, infectaram 45 mil pessoas em 45 dias. Só isso é o que morreu lá nos Estados Unidos, com infecção de mais de 500 mil pessoas. Morreram 45 mil pessoas. Então, nessa relação que os Estados Unidos é a primeira potência mundial de segurança, de medicina e tudo, está pagando esse mico, no Brasil, que é um país do terceiro mundo, um país pobre, o Brasil é um país pobre, né? E alguns políticos do Rio, de vários outros locais, roubaram quase tudo nos últimos 20, 30 anos. Então o Brasil é um país pobre, que estava mais pobre ainda devido à roubalheira, mas graças a Deus agora a roubalheira está estancada, e o Brasil recebe agora o novo coronavírus. Está pouco em relação aos Estados Unidos, mas é uma peste que é da permissão do Senhor Jesus, é profético, é bíblico. Tudo que o Senhor Jesus manda, nós, queiramos sim, queiramos não, temos que concordar, não é? Em tudo dai graças, porque o princípio de dores está acontecendo. Já pensou se não tivesse princípio de dores? É sinal que o arrebatamento estava muito longe para acontecer. O Senhor Jesus falou que ele iria voltar antes desses acontecimentos, né? A hora que terminasse esses acontecimentos, quer dizer, antes da grande tribulação, ele iria voltar. É o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, de 1 a 14. Portanto, o versículo 7 é profético, é bíblico, e nós que estamos vivendo agora esse período aqui na terra, de quarentena também, nós sabemos que o Brasil é muito pobre, tem favelas. Favela Paraisópolis em São Paulo são 300 mil pessoas, não é? Só no Rio de Janeiro tem 2 milhões de pessoas em favelas. Então favelas não é propício para esse novo coronavírus, porque ali o povo vive 5, 10 pessoas em um cômodozinho de 10 metros quadrados, e a outra casa é logo encostada, e o esgoto é entre uma sala e uma cozinha, e todo mundo ali com aquele mau cheiro. Quer dizer, é uma falta de política habitacional dos nossos governadores de 30, 50 anos, que não fizeram essa política habitacional e deixou o povo todo amontoado, está todo amontoado. E agora vem esse novo coronavírus. Já pensou se começar a atacar essas favelas? O povo ali tem que trabalhar todo dia, vendendo ambulante na praia, fazendo bico, sendo diarista, trabalhando nas mansões perto, né? Todo favelado trabalha, ele trabalha muito, tendo o seu comércio ali dentro próprio da favela. Então é muito difícil a vida para eles pegarem trens, metrôs entancados de pessoas nesse novo coronavírus. Todo mundo vai infectar. Então, como é que pode agora o governo falar isolamento total? Por isso, vocês estão vendo aí essa briga. O presidente querendo que acabe o isolamento e manda o povo ir trabalhar. A medicina, em contato com alguns governadores, querendo que tenha isolamento, porque senão vai entrar em colapso a rede de tratamento público e até mesmo a particular das suas cidades. Porque depois que terminar a pública, aí a lei vai mandar o tratamento até para as redes particulares. Os hospitais particulares vão ser obrigados de acatar, de apanhar essas pessoas que o poder judiciário vai determinar, não é? Porque lá na pública não tem, e aquele colapso vai ser geral. Então, o morador da favela, que é a comunidade de hoje, ele não tem como ficar sem trabalhar.
A pessoa da classe média e alta, esses têm, porque a geladeira está cheia, né, tá tudo ali, vai no supermercado, compra. Agora, lá da favela que come, que trabalha hoje para pagar o que comeu ontem, alguns falam que trabalha hoje para comer amanhã. Lá é o contrário. A crise no Brasil, com 14 milhões de desempregados, e os desempregados não são só de favelas ou comunidades, também lá da classe média, dos residenciais da classe média, também lá dos locais habitacionais, também estão desempregados. Até da classe alta está desempregada, mas eles têm a sua reserva econômica, eles vão comprando a alimentação. Então, o que fica a briga aí entre governo federal, governo estadual e medicina é fazer um paliativo, né? Esses dias eu ouvi um médico falando que vai morrer muita gente, até concordei com ele. O médico falou que vai morrer gente demais, que ele até está achando uma surpresa não estar morrendo tanto igual nos Estados Unidos, mas ele disse que em determinado momento vai chegar tanta gente doente que vai ficar nos corredores, vai ficar nas ruas, vai ficar dentro das ambulâncias, não vai ter jeito de pegar os doentes. Para pegar para quê? No desespero? Para levar para onde? Né? Vão morrer em casa, vão colocar em saco plástico, colocar lá na calçada para o serviço funerário municipal levar. Esse médico falou isto. É triste, a situação é horrível, mas faz parte da Bíblia, faz parte do princípio de dores. Já pensou se não tivesse dores? Não tivesse esse princípio, esse começo de dor aqui, dor ali. Se não tivesse, seria o sinal que estaria todo mundo bem empregado, bem alimentado, com a saúde em dias, vivendo 80, 100 anos, tudo de boa, um paraíso aqui na terra. O povo não iria lembrar de Deus, o povo ia se folgar e não iria lembrar de Deus. Então o ser humano é muito mau. O Senhor Jesus, sabendo disto, está dando um balanceado no povo, especialmente na igreja. Desperta-te, a igreja, porque o arrebatamento está chegando. É um comunicado que o Senhor Jesus está fazendo para a igreja cristã na terra, usando as vias do novo coronavírus, do Mateus 24:7. Então nós temos que fazer o quê? Evangelizar, discipular, porque a terra está sem evangelização. Infelizmente, a terra não tem evangelização. O planeta Terra só tem 5% de cristãos que vão ser arrebatados. Nós temos que fazer com que esse índice suba. Como? Tocando a trombeta em Sião, evangelizando, discipulando, formando obreiros, construindo igrejas até os confins da terra. Nós temos que fazer acontecer a evangelização. Traduzindo nossas lives nos idiomas para lá da Índia, da China, do Oriente Médio, da Ásia, Ásia Menor, Ásia Maior, Japão, que o povo lá está acostumado com o satanismo milenar. Eu estive no Japão, eu presenciei, eu fui em templos budistas, olhei a porta, não tive nem coragem de entrar para lá, entrar nos templos lá, porque ali é satanismo. Porque só tem dois espíritos, só tem o Espírito Santo de Deus e o Espírito do demônio. Então, com Cristo está o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Primeiro segundo que ele convenceu a pessoa enxerga no Senhor Jesus o poder da salvação e a necessidade da salvação, e pede perdão aos pecados, e arrepende, e torna-se um cristão, por convencimento do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus sela aquela pessoa para o dia do arrebatamento, e o Senhor Jesus na glória escreve o nome daquela pessoa no livro da vida, naquele instante. Então nós temos que evangelizar, discipular em outros idiomas. Eu creio que várias outras igrejas vão fazer suas lives, gravarem vídeos, traduzir em todos os idiomas da terra, porque está faltando evangelização na terra. Eu estive no Japão,
E lá no Japão, tive que fazer missões. Fui pregar nas igrejas, dar curso de teologia, da Assembleia de Deus. E lá no Japão, nós preparamos 5.000 Bíblias na linguagem dos japoneses para distribuir, para evangelizar. Ficamos lá 3, 5 dias distribuindo Bíblia. Fomos no Monte Fuji, um monte que de quando em quando, né, sai suas larvas. Aí distribuímos 5.000 Bíblias na linguagem japonesa. Quando foi à noite nas igrejas, eu falei para o porteiro, que conhecia todo mundo, a igreja lá tinha mais comunidade de brasileiros. Tinha uns 20 japoneses, mas filhos de japoneses que eram do Brasil foram para lá. Os japoneses mesmo em si, lá, natos, só gostam de Buda, ou de ateísmo, ou de filosofia, tanta coisa estranha. Resumo, satanismo. Aí, falei, no final do culto, eu perguntei para o porteiro, chegou algum que ganhou a Bíblia, que trouxe a Bíblia? Que eu nem, zero. No outro dia também, ficamos lá uma semana, vim embora triste, evangelização perdida. Não, nós lançamos a semente, não é? Ela não volta para Deus vazia. Um dia, se eles não aceitarem, ela vai voltar para condená-los no juízo final, lá no lago de fogo, que vai ter para todo ímpio que recusar o Senhor Jesus Cristo. Daí 1 mês, 2, 3, eu fui ligando lá para o secretário da igreja. Chegou algum irmão com a Biblinha, linguagem de hoje, japonês, aceitou Jesus, recebeu a palavra, batizou. Depois de 4 meses, aí a última ligação minha que eu fiz para o pastor Dr. Omar, nenhum. Me deu uma tristeza, gente, o Japão não tem nem 0,5%, bem menos de 0,5% de evangélicos e pessoas que foram de outros países para lá, não são natos de lá. Eu pensei, até quando vai ficar isso, né? Aí, conversando hoje na hora do almoço com um amigo meu, fui pegar a marmita num restaurante, lá não pode, é igual a igreja, não pode assentar. Ele falou, ó, doutor Mar, chegou até no Japão, e o povo que é muito assiado, muito limpo, está dando um problema lá, e está faltando até leito já. Você chegou lá, povo ímpio, não dá um crédito para Deus, né? Aí chega lá também, a permissão do Senhor Jesus, do Mateus 24, 7, chega lá também, chegou. Da mesma forma, lá na China, estive em Pequim, lá em Xangai, ministramos em Xangai com a menor igreja do mundo, eram eu, minha esposa, minha filha, a pessoa, meia dúzia de pessoas, a menor igreja do mundo lá em Xangai, no porão, escondido, porque se ouvisse o louvor ou voz de ministração de Bíblia, o sistema comunista de Pequim já levava para dar explicação, e depois vem tortura, pena de morte e tal, tudo escondido. Levei 5.000 panfletos no mandarim, que é a linguagem dos chineses, levei para distribuir na China, todo feliz, vou evangelizar no mínimo 5.000 pessoas. Aí, estava lá em lanchonete, calçadão, distribuindo folheto, o guia turístico, recolhe, para, não distribui não, se cair na mão de um radical aí, ele já leva lá para o administrador da cidade, que é o sinônimo de prefeito aqui do Brasil, e já passa para a polícia, já te pega, você nem volta para o Brasil. Eu tinha já distribuído uns 500, mas e os 4.500 folheto? Eu fiz uma meditação do João 3,16 em 25 linhas, imprimi, levei 5.000 folhetos, foi pesado na bagagem, paguei taxa aérea para ir até chegar lá, que eu fiz um roteiro no mundo, fiquei 90 dias andando em vários países, foi um total de 40 e tantos países, e tudo pagando, muito caro. E eu falei, e agora? Fiz com muito amor, com muito interesse, e agora? Não pode, isola isso aí, joga isso aí no lixo. E eu fiquei num amor tão grande daquilo. No Japão, pelo menos, não jogaram nossas Bíblias fora, e nem proibiu a gente distribuir Bíblia na linguagem deles, mas na China já. E temos visto aqui nos nossos, na internet, toda semana, destruindo igreja cristã que porventura tenta pregar, live
de lá mesmo não permitem, rádio, televisão muito menos, jornal muito menos. E aí o que eu fiz com aqueles 4.500? Eu saí lá do hotel, uns 200, 300, eu ia para a lanchonete, pegar um lanche, olhava ver se tinha câmera, não tinha câmera, eu deixava 3, 5, 10 assim na mesa, mudava de local, vinha gente, mudava para lá, para cá, distribuímos 30, 50, tudo vendo. Eu ia para a calçada lá na rua, eu não posso ficar na calçada dando para um, dando para outro, estou arriscado de ir para pena de morte aqui e não voltar para o Brasil. A família estava lá, as missões, muita ainda, e sentava na calçada e colocava-se na beira da calçada, do paralelepípedo, e levantava mais 10 metros, outro, olhava minha gente, outro, e eu ia deixando o folheto da evangelização. Há 45 anos eu morava aqui no estado de São Paulo, cidade de Ribeirão Preto, 47 anos, lá eu evangelizava. Eu era já jovem, com 22 anos, 20 anos, na igreja. Nós íamos para a esquina, pegava o microfone, trombeta, pregava das 10 ao meio-dia, 2 horas. Eu gostava de ficar pregando ali, junto com o pastor. Me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Olha, enquanto um fala 10 minutos, o outro distribui. A gente ia para uma esquina que tinha mercado, tinha feira, tinha tanta gente. Distribuía 100, 200, 300 folhetos. Brasil é livre, Brasil é laico, não pode proibir religião. E nós, aí de braços cruzados, não evangelizando. Vamos fazer daqui um celeiro mundial de evangelização. Que esse novo coronavírus traga um novo perfil para a igreja cristã. É a igreja das redes sociais, a igreja para atacar todos os lares de todos os países do mundo com a evangelização, já traduzido nos seus idiomas e dialetos. Pois bem, terminando ali, distribuir folheto, cansava, ó, já ficava noite. À noite a gente descia do hotel, ia lá na calçada, tinha uns espetinhos, íamos comer espetinhos, né? Dentro do hotel, o restaurante era de uma linha americana que estava lá, muito caro o lanche. Eu e mais 5 pessoas, um total de 6 pessoas, o lanche ficava, por exemplo, $300, só o lanche lá no hotel. A gente descia, era $1 cada lanche. Aí fomos comer o lanche, depois o guia turístico falou: vocês gostaram? Gostaram? Aquilo é carne de cachorro, é carne não sei de quê, carne de rato. Aí minha esposa, estava gostosa, bem temperadinha. Mas eu vi uma reportagem agora que a China vai proibir comer carne de cachorro. Lá come carne de cachorro, igual no Brasil come carne de carneiro, não é? Então é costume milenar. Então eles acham que a doença pode vir, que o coronavírus foi um vírus que entrou em determinados animais, outros falam morcego, outros falam camelo, mas foi para o ser humano e de lá espalhou para os demais humanos do planeta Terra. Alguns até falam que é biológico, que é feito em laboratórios chineses. Não creio, essa parte eu não creio não. Eu creio que pode ter vindo de aumentar, né, potencializou, trouxe um poder letal depois que passou para animais, dos animais, dos pequenos animais, vieram para os homens. E chegou hoje, está assustando o mundo. O novo coronavírus está assustando o mundo. Só não assusta quem não tem coração. Mas isto é para que a igreja venha se despertar. A igreja estava muito acomodada. A igreja, uma grande parte dela, especialmente que usava a mídia, estava usando mais para a quantidade de pessoas, arrebanhar pessoas, e arrumava muito recurso didático, recurso pedagógico, que não é bíblico. Tem que deixar o poder do Espírito Santo persuadir a pessoa, não é? Porque verdadeiramente vai libertar a pessoa, e aí fica liberto. A pessoa fica na unção, fica na graça, fica com o interesse de orar, com o interesse de meditar a Bíblia, fica com mais fervor quando vai à igreja. Ontem mesmo cedo, conversando com um pastor, ele falou: pastor Omar, lá na minha igreja nós vamos fazer culto, num bairro aqui da cidade. Aí ele disse que lançou um regulamento lá com os demais obreiros da igreja. Falou: vão assentar de 2 em 2 metros. A igreja cabia
200 pessoas, agora vai caber só 30, porque a cada 2 metros está sentado distância de 2 metros. Então são bancos individuais, e ele colocou os bancos no chão e falou para ninguém arredar o banco, né? Ninguém tira o banco do local. Todo mundo tem que usar máscara, ele de luva, todo mundo de luva, cumprimentar as pessoas, só da moda dos japoneses, né? Lá no Japão, eu fiquei lá uma temporada, só aprendi uma coisa: arigato, arigato, tá cumprimentando as pessoas. Então esse pastor, ele disse que lá todo mundo cumprimentar as pessoas de longe, 2 metros, né? Paz do Senhor, e todo mundo de luva, de máscara, e não é para ir ninguém acima de 60 anos e nem abaixo de 12 anos. Ele explicou assim o regulamento dele, ele já usou isso lá na igreja dele domingo à noite. Está proibido, no Brasil está proibido ir aglomeração dentro da igreja. Lá em Belo Horizonte fechou uma igreja essa semana, a gente tem ouvido notícias. Vamos obedecer a quarentena, vamos obedecer o isolamento, calma, esses dias maus vão passar, o tempo das vacas magras vão se acabar, as gordas chegarão, as igrejas ainda vão encher de pessoas, né? E as pessoas estão tendo, com esses vídeos, estão tendo mais liberdade de compreensão da Bíblia, porque determinada igreja gostava de pregar só coisas de autoajuda, outra igreja só de cura, outra só de prosperidade, outra só de libertação, outras só de assuntos do Velho Testamento, outra só evangelizava. Então agora a pessoa em casa, ele liga a internet, no Facebook, tem lá, ontem eu ouvi no Facebook, que eu tenho 5.000 amigos, tem lá uns 2.000 lives de igrejas diferentes. Então cada uma com seus costumes diferentes, o entendimento doutrinário diferente. Então a pessoa vai ampliando a cabeça, né? E vai ficando ouvindo só pregação, pregação, pregação. É bom, vai ajudando a compreender a Bíblia. Aquelas heréticas eu não vi, igrejas heréticas, né, não vi ontem, durante o tempo que eu fiquei manuseando o Facebook. Parece que elas estão com vergonha, ou elas vão se ajustar e adequar, né, na igreja transparente, na igreja límpida, clara, e não naquele obscurantismo ou ocultismo que algumas poucas igrejas evangélicas tinham determinados momentos do culto, que não podia ninguém tirar celular, não podia ninguém filmar. Por quê? Isso é obscurantismo. A gente sabe que tem alguns rituais por aí na cidade, alguns locais que falam que se adoram a espírito de quem já morreu, outros adoram outras coisas, que é de porta fechada. Já viram lá? Vocês passam assim na rua, a porta fechada, e tem reunião lá dentro, está cheio de carro lá de fora. Obscurantismo, ocultismo, tem que ser oculto aos olhos públicos, porque não é normal. Porque se fosse normal, a porta estava bem escancarada, aberta, para todo mundo entrar e receber a bênção. Não sendo normal, sendo coisa ruim, sendo coisa que deve guardar segredo, que deve guardar sigilo, e isso não é de Deus. A Bíblia é transparente. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Nós temos que pregar um evangelho que liberta, um evangelho transformador, um evangelho que testemunha o amor do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Então, novo coronavírus, propósito de Deus, permissão profética de Deus, e nós temos que aproveitar do mal, tirar o exemplo para o nosso bem. E a igreja se envergonhar também, não é? Essa igreja que fazia determinadas partes dos cultos errados, assim, tem que se vergonhar. Nós não podemos amontoar brasões nas cabeças das pessoas e sufocá-las até cair no inferno. Nós temos que pregar a palavra que liberta, a palavra que leva a pessoa para os braços de Deus, a palavra de ousadia, a palavra de autoajuda, de motivação, de ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus falando, e nós também iremos vencer. Esse princípio vai passar, ainda bem que tem princípio, é sinal que o arrebatamento está chegando, porque se tudo tivesse nas 1000 maravilhas,
o arrebatamento estaria muito longe. Então é sinal do arrebatamento. Prepara-te, igreja, e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Enquanto isso não acontece, vamos evangelizar, discipular, ganhar almas, formar obreiros e construir igrejas. O versículo 14, princípio de dores de 1 a 14. Versículo 13, por se multiplicar a iniquidade. Versículo 14, e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Ou uma conexão do 14 lá com o 7, a pestes. Fome, não preciso nem falar, vocês estão cientes que tem muita fome, né? Até nos Estados Unidos eu ouvi fazendo fila para pegar marmitex, e tinha umas 50 pessoas que não conseguiram o marmitex e estavam reclamando, porque lá é um país da classe rica e os mendigos lá têm apartamento, têm carro, mendigo lá tem muita coisa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fome está tendo em todo local, e se esse isolamento continuar por mais 10, 15 dias, muita fome vai aparecer, e depois que acabar essa peste, passar a onda, poderá não acabar de uma vez. No Brasil poderá prorrogar até lá para o dia 15 de julho, porque é a época que o frio termina, porque essa peste aumenta mais com frio. Frio vem as doenças respiratórias, tuberculose, asma, bronquite, né, tudo aquilo de doença do pulmão, mesmo a própria gripe, influenza, gripe forte, elas atacam o pulmão fica debilitado, e de carona desce pelo olho, pelo nariz ou pela garganta o vírus do novo coronavírus e aloja no pulmão. Pulmão é gelatinoso, né? Como se fosse um gelatinoso, é um tecido mais flácido e sensível do corpo humano. É como se fosse uma gelatina, uma borracha bem mole. Ali o novo coronavírus aloja ali nos alvéolos pulmonares e já infiltra nos alvéolos e já reproduz milhões. O médico falou que são milhões que reproduz. Achei muito, mas são milhões. E aí a pessoa, quando respira, solta ar, entra ar e sai o ar para todo mundo, cheio de vírus do novo coronavírus, e infecta todo mundo. Por isso está todo mundo com máscara, não é? Hoje mesmo estava usando máscara. Só tiramos agora aqui para comunicar, porque o rapaz que nos ajuda aqui está a 10, 20 metros longe. Ele deixou aqui o aparelho e nós estamos comunicando com vocês sem máscara. Mas todo mundo é bom usar máscara, ela evita, impede, e no Brasil pode ir lá até lá para o dia 15 de julho, e vai, se isso vier, vai morrer muita gente do próprio coronavírus, e vai morrer também depois desnutrição, falta de alimento, saque em supermercado, em loja de alimentação. Então a situação do Brasil, o caos da medicina, depois que terminar, passa para o caos social do desemprego. Lá nos Estados Unidos já aumentou 15 milhões de desempregados. Tinham 3 milhões, que era uma taxa pequena, já estava por muito tempo. Agora já passou para 18 milhões. Aqui no Brasil tinha 3 milhões, já falam que temos 15 milhões, que muitos já foram demitidos, outros que eram autônomos e independentes de favelas, bairros, periferias, não estão tendo emprego e não tendo nada para comer, e o caos é social. Os governos das capitais e das cidades grandes não têm condições de alimentar essas pessoas, por máximo que vão tentar. As ONGs que estão levando 500 marmitas, 1000 marmitas, as pessoas caridosas, para os moradores de ruas, a pobreza da periferia, não vai arrumar alimentos para todos. Então o caos da alimentação, do desemprego, pode vir julho, agosto, setembro. É isso que o Bolsonaro está com medo, mas vai acontecer. Como o Brasil é pobre, não é? Se lá morreu já 42 mil pessoas nos Estados Unidos, então o médico fala, se aqui tivesse morrido 84 mil pessoas já, não estava fora do parâmetro mundial, porque aqui é do terceiro mundo e pobre, não é adiantado o país, não tem recurso medicinal para todos, e lá nos Estados Unidos, que é adiantado, já foram 42 mil pessoas, até hoje, né, 23 de abril do ano 2020.
poderá aumentar muito lá, porque a curva, ela está ascendente ainda, não declinou. A curva dos Estados Unidos não declinou, ela está ascendente ainda, com 2.700 pessoas por dia hoje. Semana que vem, ou a outra pode ter 3.000, para depois ela começar o declínio. E aqui no Brasil está indo devagarzinho, porque estamos tendo um meio termo de isolamento na capital de São Paulo, um meio termo de isolamento no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que está sendo obrigatório a máscara, em várias outras capitais, e nós aconselhamos a todos os nossos filiados que usem a máscara, evitem as aglomerações nas igrejas agora, porque está infringindo a lei, está colocando em risco o fiel que estiver ali na igreja nesse momento. O caos é geral, é mundial, mas é bíblico. Nós que somos cristãos, evangélicos, estudiosos da Bíblia, que lemos a Bíblia, e lá de vez em quando fazemos algum curso de teologia, ou assistimos a algum curso de algum teólogo explicando alguma coisa da Bíblia, nós sabemos que isso aí é bíblico. Então, se é bíblico, nós temos que ter uma capacidade psicológica, nós temos que ter um repertório mental, psicológico, espiritual, para aguentar conviver com isto e ainda acalmar o nosso irmão na fé, que às vezes é frágil na fé, é iniciante na fé, não tem uma profundeza de fé, não tem um conhecimento bíblico para entender e compreender esse novo coronavírus. Nós temos que explicar que isso aí é bíblico, que é normal, que pode vir outro pior daqui 1 ano, 2 ou 3, até que não chega o arrebatamento da igreja. Estamos no princípio de dores, pode vir guerra, a terceira guerra mundial poderá ser antes do arrebatamento da igreja. Quem falou que não pode? A história teológica, a história bíblica, a sociologia, os estudos aqui humanos, especialmente os grandes estudiosos da Bíblia, eles estão entendendo que a terceira guerra mundial vai ser depois do arrebatamento da igreja. Eu também estou com eles, eu creio que poderá ser depois, mas se for antes, Deus não está infringindo a norma e nem ferindo o princípio, porque estamos no momento, princípio de dores, e que a dor propriamente dita vai ser após o arrebatamento da igreja, vai ser muito pior do que morrendo agora já 1 milhão de pessoas no planeta Terra e 100.000 pessoas já com o novo coronavírus. Alguns médicos sanitaristas estão calculando que até julho, quando vai acabar por vez o corona na face da Terra, poderemos ter 3 milhões de mortos até julho. E eles estão falando isso, mas isso nem se compara com a grande tribulação, que vai ser 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade que vai ficar aqui na Terra para a terceira guerra mundial, que será em torno de 6 a 7 bilhões de pessoas, vão ser arrebatados 5%. Se nós evangelizarmos mais, evangelizarmos toda a terra, cumprir o versículo 14, e este evangelho será pregado para todas as gentes, e então virá o fim da igreja cristã na terra. Poderemos aumentar esse índice percentual de 6 para 7 para 8%, ou quem sabe 10%, se nós aproveitarmos esse momento agora de princípio de dores, até que chegue o arrebatamento, fazermos evangelização todos os dias nos idiomas e dialetos deles, poderemos atingir almas e aumentar esse índice de 5%. Mas se fosse hoje o arrebatamento, apenas 5% da população seria arrebatada. Por quê? São somente 5% que crê no Senhor Jesus, que obedece o Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que segue a Bíblia, que ora todos os dias, que está em comunhão com Deus. São esses que serão arrebatados. E 5% de 8 bilhões que temos hoje na Terra, alguns estudiosos falam 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 900, mas a estatística não apontou ainda o exato, e fala que no ano que vem o outro vai se completar os 8 bilhões. Mas supomos que hoje temos aí 8 bilhões, 5% de 8 bilhões dão 400 milhões de arrebatados.
dos que estão vivos, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e juntamente conosco seremos arrebatados. E dos inocentes também, 10% de inocentes. De 8 bilhões, tira 10%, são inocentes. Pessoas que ainda não conheceram o pecado, nasceram no pecado, são origem de Adão e Eva, mas ainda não conheceram o pecado. Tem entre 1 ano até 8, 9, ou às vezes 10 anos de idade, né? Vamos supor 10 anos de idade. 10% de 8 bilhões dão 800 milhões das crianças. Com mais os adultos, 400 milhões, dá 1 bilhão e 200 milhões. Então, desse planeta Terra hoje, de 1 bilhão, de 8 bilhões de pessoas, tira 1 bilhão e 200 milhões, sobram 6 bilhões e 800 milhões. Pessoas que vão ficar aqui na Terra, para a grande tribulação, para sofrer os horrores. Aí não é princípio de dor, não. Aí é a própria dor mesmo. Aí não é um coronavírus que está levando aqui 2.700 pessoas do Brasil até hoje, e que poderá chegar a 30 mil, 50 mil, ou do mundo todo 3 milhões. Aí vai ser 1/3 da população, 1/3 desses 6 bilhões e 800 milhões que sobraram, vamos supor 7 bilhões, 3 vezes 7, 21, dá 2 bilhões e 100 milhões que vão morrer. Aí não serão só 2 milhões que agora o novo coronavírus poderá matar na Terra esse ano, 2 milhões de pessoas, mas lá na grande tribulação serão 2 bilhões de pessoas que vão morrer pela peste da grande tribulação, momento que a igreja cristã não vai estar aqui na terra, que ela vai ser arrebatada, para daí começar a grande tribulação. Aí é a dor mesmo. Agora é princípio de dor. Nós cristãos que estudamos a Bíblia temos que conformar que é uma pequenez de dor, embora tem gente todo dia morrendo, o caixão não está tendo condições mais, estão levando já o frigorífico e lá furando valas. São Paulo, nós vimos aí 3.000 valas sendo furadas, está esperando os horrores, mas isso é apenas princípio de dor. Mortandade mesmo terá na grande tribulação, e outro 1/3 vai ser comido pelo câncer. Os raios ultravioletas que vazam do céu, do sol até a terra, porque as camadas de ozônio foram furadas pela poluição da terra, pelo avanço da ciência humana, furou devido tanto poluição. Aí eles vão cair e provocar câncer na pele da humanidade, mais 1/3, mais 2 bilhões, depois mais fome, depois durante a grande tribulação a água vai ficar escassa e ela vai ficar colorida de peste, de dor, de tinta mortífera, e o homem não vai ter mais a água potável para beber. Então a própria dor, a dor propriamente dita, é a dor que virá, e que esse princípio de dores está sendo uma comunicação de que Deus não está dormindo, de que o Senhor Jesus Cristo está cumprindo o seu dito, a sua palavra sobre a terra, e essa terra realmente está longe de Deus. Prova que ela está longe é que apenas 5% está obedecendo o Senhor Jesus Cristo. 5% é cristã no dia de hoje, e 95% está longe de Deus. Nesses países comunistas, da cortina de ferro, nesses países da Ásia, não gostam de Deus, tem lá suas doutrinas de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, é Buda, é Shintoísmo, é tanta coisa, é tanta latada de idolatria, de demonismo, e estão cauterizados, suas mentes já pedrificaram, e não estão entendendo a palavra viva do João 3,16, que eu levei com muito amor e carinho para pregar lá para aquele povo, e rejeitaram, e fizeram com que eu tivesse que distribuir apenas uns 1000 e jogar o outro no lixo. Pensei, tomara que algum lixeiro para lá, um catador de lixo, encontre folhas dessas. Joguei umas 20 latas de lixo, escondido ainda, para não cair todas em uma só. E no culto que fizemos na casa,
tivemos que fechar a porta, a janela, 6 pessoas, de um chinês que morou em Portugal 18 anos, que aprendeu o idioma português, que fez o curso conosco, que fomos lá na casa dele para consagrá-lo, e ali agora sai de 1 a 1, daí 50 metros, sai o outro, e vão lá para a porta do hotel. Vamos torcer para ninguém estar esperando vocês. Então é assim que eles recebem Cristo, às escondidas, com fogo, pedra e pau. Esse povo deve ser mais evangelizado por meio do idioma deles, por meio de live. Agora o presidente, o governo de Pequim, lança um satélite lá, que cobre a China, dando interferência da internet dos demais países do mundo. Nós vamos ter que arrumar um bloqueio para as nossas lives, entrar no idioma deles, nossos vídeos. Eu creio que daqui a 1 ano, nós já temos milhares de vídeos percorrendo lá na China, na Indonésia, na Índia, no Japão, no idioma e dialeto deles. Eu creio que daqui a 1 ano já temos milhares. Eu creio que daqui a 1 ano, 2 anos, se o arrebatamento não chegar até lá, temos muitas igrejas com missões internacionais. É o que está impedindo o arrebatamento, porque a igreja tem que se completar, ela tem que se aumentar o número daqueles que já estão lá na relação para serem salvos. Então nós temos que correr, nós temos que avançar, que evangelizar, que discipular, que tocar a trombeta em Sião. São outros idiomas? Vamos traduzir então para outros idiomas. Já pedi o meu projetista aqui que faz os nossos sites para fazer a tradução, para arrumar a tradução, arrumar o programa e traduzir, legendado, né? E também falado na própria tradução da fala e também outros momentos da legenda, para atingirmos esses lugares. Eu creio que o Brasil ainda será um celeiro da evangelização mundial. O Brasil ainda será. Assim, há 70 anos era a Inglaterra, a Escócia, que mandava missionário para o mundo todo. Depois, há 50 anos, eram os Estados Unidos, que mandavam missionário para o mundo todo. Mas agora, a Europa entrou em decadência moral, espiritual, e agora com essa decadência financeira, poderá também prejudicar na evangelização mundial. Com 3 decadências, a Europa vai quebrar, praticamente já quebrou, não é? A Itália não será mais aquela, a França não será mais aquela, a Espanha, Portugal, a Inglaterra também não, e quebrou. A parte espiritual já não tinha. A decadência moral e espiritual das igrejas da Europa estavam arruinadas. Depois veio os Estados Unidos, há 70 anos, 60 anos, 50 anos, mandou muito missionário para o Brasil. Nós somos gratos por isso. Criaram aqui grandes escolas, grandes casas para tratamento médico, e hoje está em decadência moral os Estados Unidos. Decadência moral, espiritual, agora com um pouco de financeira também. Eu creio que sobrou para o Brasil, somos nós. O Senhor Jesus tem nos chamado, portanto ide, eis-me aqui, Senhor, quem enviarei, quem há de ir por nós? Agora com essas redes sociais, que elas chegam lá no mesmo segundo e vai em milhares de locais no mesmo momento, aumentou muito agora a chance da evangelização mundial, para cumprir o versículo 14 de Mateus 24, que esse evangelho do reino será pregado em todas as gentes, em testemunho, e então virá o fim. É o fim do princípio de dor que o Senhor Jesus relatou no versículo 14, e nós, Brasil, poderemos ajudar a ser esse celeiro na evangelização mundial, ganhando almas em todos os planetas, em todos os países do planeta Terra. Nós vimos aí o trabalho do missionário R.R. Soares, parabéns, um excelente trabalho, batemos palmas por ele, está já usando o Facebook, YouTube, redes sociais, que ele aumente cada vez mais o seu trabalho de evangelização mundial. Temos também o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, que estão
em 175 países, que continue, que pregue, que continue evangelizando, buscando as almas de lá. Trabalho também do Silas Malafaia, que cobre quase 100 e tantos países, e tantos outros ministérios e igrejas do Brasil que estão cobrindo vários países do mundo. E você que está em casa me ouvindo, você pode também ombrar conosco e passar a cobrir determinada região, porque você vai gravar live, você vai aprender mais e mais da Bíblia, você vai terminar o curso, fazer outro. O saber não ocupa lugar. Termina o curso médio em teologia, faça o bacharel em teologia, faça o curso de formação de pastor, faça o doutor em divindade, faça o mestrado em Bíblia, faça o PhD em judaísmo messiânico. Nós temos uma gama de 486 cursos para ampliar o conhecimento bíblico e espiritual, o seu repertório, o seu argumento, para que você tenha bem mais visão do mundo e da necessidade que o mundo está tendo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de viver o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos leigos, muitas pessoas por aí estão orando para Deus tirar o coronavírus da terra. Não podemos orar para tirar. Seria o mesmo de orar para: Senhor, não vem no arrebatamento agora não, espera daqui 50 anos, deixe meu filho crescer, meu neto, depois o Senhor vem. Orar para o novo coronavírus ser cessado na terra, para tudo tem um tempo. Eclesiastes 3:3, tem tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para evangelizar, tempo para discipular, tempo para formar obreiros. Falar em formar obreiros, quero dar uma notícia boa. Então tem tempo para tudo. Vamos dar a notícia já já. Tem tempo para tudo. Então agora é o tempo do novo coronavírus. Deus sabe o momento de tirar ele, já planeja outro para mandar. Porque o homem não desiste do seu pensamento de guerra. O Senhor Jesus não pode desistir do seu pensamento de casar-se com a noiva, de receber a noiva lá nos ares, de ter o arrebatamento. Ele também não desiste. Então, se o homem, os Estados Unidos têm 50 mil soldados fora, né? A França parece que tinha 500 soldados em um país, já mandou trazê-los de volta, com medo do coronavírus pegá-los lá, e também questões financeiras, que já está, a renda já está acabando dos países ricos. Os Estados Unidos têm 50 mil soldados lá, tem bases militares em 30 países espalhados pelo mundo. Eles não pensam em retirar, pensam na sua ganância, no seu poder, na sua ambição. Então todos pensam nessa ambição de conquistar e dominar o mundo. E o Senhor Jesus Cristo agora, nesse momento, Ele está pensando em casar-se com a noiva. Ele pensando em casar-se com a noiva, Ele quer a noiva para Ele. Nós estamos preparados aqui, aguardando o momento do arrebatamento. Então, se Ele pensa em tirar esse novo coronavírus, então logicamente vai vir outro, e até pior, ou com outro nome, ou de outra forma. Esse atacou o pulmão. O primeiro foi também atacando o pulmão, né? Na gripe espanhola do ano 1918, atacou o pulmão também. E quem sabe daqui um ano ou outro, ou pode até não vir grande dessa magnitude, mas poderá vir. Para os estudiosos da Bíblia não é surpresa. Estão entendendo? Então vamos orar para que o Senhor Jesus tenha misericórdia daqueles que estão agonizando no leito de dor, para que eles então recebam o Senhor Jesus, que o Espírito Santo vá lá, né, toque neles, e eles sintam-se no Senhor Jesus a responsabilidade, a capacidade de salvá-los. E essas pessoas então lá no leito de dor venham aceitar o Senhor Jesus e morrerem ali agonizando nos seus últimos segundos, mas com o amor de Deus em seus corações. É igual fez com o ladrão na cruz. O ladrão na cruz foi dessa forma, foi desse tipo, né? O Senhor Jesus não orou para ele descer da cruz e continuar lá com a sua família, com a sua vida social. Era um ladrão e ia continuar a roubar, né? O povo ímpio hoje da terra, se der uma chance para eles, vão continuar na sua impiedade.
Então nós temos que evangelizar para que eles mudem de pensamento, para que aceitem o Senhor Jesus. E quanto àqueles que já estão, né, no leito de dor, já estão indo, que o Senhor Jesus tenha um pouco de misericórdia deles e os salve, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas precioso é a morte dos salvos aos olhos de Deus. Estamos aguardando o seu contato, 0800 777 2050, ou então o Seminário Gospel, para você pegar, receber o seu brinde, a sua doação, que é uma bolsa do curso médio em teologia, ou básico em teologia, ou curso formação de pastor. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, até a próxima.